milionário obrigou a faxineira de sua empresa a casar com seu filho, porém meses depois aconteceu algo impressionante com eles. Assim como o amanhecer surgia, Martim se encontrava diante de um enorme espelho que dominava uma parede de seu escritório no arranha-céu, sua superfície refletiva proporcionando uma vista panorâmica dos arranha-céus da cidade. Sua mente estava ocupada organizando pensamentos e planos para o dia que se iniciava, mas um pensamento em particular continuava a puxar sua atenção, recusando-se a ser ignorado. Com uma determinação para mudar o foco, ele redirecionou o olhar para outro lugar no ambiente. Seus olhos pousaram em uma jovem mulher que, tendo concluído suas tarefas de limpeza, estava podando cuidadosamente as folhas mortas das plantas internas do escritório. Martim observou sua diligência silenciosa por um momento antes de se aproximar dela com um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele esperou pacientemente ela terminar sua tarefa e virar para encará-lo assim que o percebeu. Martim iniciou a conversa. "Seu nome é Fernanda, não é?" ele perguntou. Fernanda ficou visivelmente assustada, não esperando nenhuma conversa com seu empregador. "Desculpe, senhor, eu não o vi ali, vou terminar em breve", respondeu ela com suas mãos recolhendo rapidamente as folhas descartadas e as tesouras de poda. "Você não respondeu minha pergunta." "Ah, sim, senhor. Sou a Fernanda. Minhas desculpas. Não esperava que você chegasse tão cedo." O relógio do escritório marcava 7 horas, a abertura oficial seria apenas às 9 horas. "Bem, você parecia tão envolvida em seu trabalho que não quis incomodá-la. Planos desorganizados realmente me incomodam, sabe?" Fernanda ofereceu um sorriso tímido. "Vou terminar em cerca de 10 minutos." Antes que ela pudesse completar sua frase, foi interrompida. "Você já fez o suficiente, a planta está bem aos meus olhos." Fernanda olhou ao redor, incerta. "Tudo bem, então, posso ir embora?" "Não cabe a mim decidir. Se você acredita que terminou seu trabalho, deve ir para casa e descansar." Ficou claro que Fernanda havia chegado cedo, e agora o escritório estava impecavelmente limpo. A chegada antecipada de Martim ao escritório foi intencional. Ele mal conseguiu dormir na noite passada, ficando acordado até as 2 horas da manhã, quando a polícia o chamou para buscar seu filho que estava se comportando mal. Na verdade, ele estava tão frustrado que queria dar uma bronca neles e deixar o problema para eles resolverem. Sua paciência estava se esgotando com os repetidos problemas de seu filho. Ele tinha 26 anos, mas ainda lhe faltava bom senso básico. No entanto, sua esposa, Melissa, se mexeu e afirmou que Martim deveria ir buscar seu filho. Mesmo relutante, ele dirigiu até a delegacia depois de dar alguns tapas firmes em seu filho e em seus amigos. Martim os levou para casa um por um. Quando ele retornou para casa, o sol estava prestes a nascer. Viu Melissa e a empregada cuidando de seu filho com chá quente na compressa. Ele lutou contra o desejo de repreender seu filho mais uma vez para instilar algum senso de comportamento adequado nele. Lucas foi criado com todos os luxos e oportunidades que uma criança poderia sonhar. Ele era o projeto mais querido de Martim, seu investimento mais significativo desde uma idade tenra. Lucas foi agraciado com aulas particulares de alto nível. Martim não mediu esforços ao contratar os melhores professores e treinadores para desenvolver os talentos de seu filho. Em seus primeiros anos, Lucas era uma criança obediente e promissora. Ele era receptivo aos pais e se destacava no ensino fundamental, recebendo várias honrarias acadêmicas e esportivas. Lucas mostrava todos os sinais de ser um sucessor ideal para Martim. No entanto, com o passar do tempo, uma mudança sutil, mas perturbadora, foi se infiltrando em suas vidas. Lucas começou a mostrar sinais de rebeldia e se tornou cada vez mais difícil de lidar depois de concluir o 9º ano. Martim, na tentativa de instilar disciplina e foco, o enviou para um dos melhores internatos do país. A jornada educacional de Lucas o levou a uma faculdade prestigiosa, mas isso também terminou prematuramente quando ele decidiu abandonar depois de apenas 1 ano e meio.
4 anos se passaram desde que Lucas voltou para sua cidade natal após abandonar a faculdade. Durante esse tempo, ele não havia experimentado um dia de trabalho sequer, mas o que Lucas tinha em falta em emprego, ele compensava em festas, apesar de Martin repetidamente bloquear seu cartão de crédito para ensinar-lhe o valor do dinheiro. Sua mãe acabava fornecendo seu próprio cartão a ele, exibindo o sobrenome da família. Lucas perambulava pela cidade com cada passo em falso convenientemente ignorado pelos que conheciam sua linhagem. Qualquer discussão sobre a necessidade de ele se ajustar e agir de forma responsável parecia entrar por um ouvido e sair pelo outro, não causando nenhum impacto na existência despreocupada de Lucas. Dessa vez, no entanto, Lucas havia realmente ultrapassado um limite. Acompanhado pelos filhos dos associados comerciais de Martin, ele havia ousadamente roubado o carro da polícia, percorrendo a cidade em uma alegre bebedeira. As consequências desse ato, especialmente em relação ao que Martin diria ao chefe de polícia, ainda eram incertas. Martin e o chefe de polícia eram bem conhecidos, e Martin deixava claro que sua tolerância para as travessuras de seu filho estava se esgotando. A gravidade de seu último fiasco não escapou a ele. Voltando ao presente, Martin voltou sua atenção para Fernanda. Fernanda, me diga, por que uma jovem como você está trabalhando como faxineira? Ele perguntou com genuína curiosidade em sua voz. Fernanda respondeu com um sorriso modesto. Estou fazendo aulas à noite. Só posso trabalhar de manhã cedo e à noite, porque preciso cuidar da minha mãe durante o dia. De vez em quando, nossa vizinha ajuda, mas ela tem sua própria vida para cuidar. Então, eu limpo os espaços de escritório de manhã, como aqui, e trabalho como garçonete meio período à noite. Martin foi pego de surpresa pelo peso das responsabilidades que ela carregava tão jovem. Fernanda, por que você precisa trabalhar tanto? Você também não precisa de tempo para se dedicar aos estudos? Ele perguntou. Ela deu de ombros, com uma aura de resiliência ao seu redor. Eu tenho lidado com isso há um tempo. Minha mãe está gravemente doente e os remédios dela são caros. Eu também tenho um irmão que precisa fazer as melhores escolhas de vida. Às vezes, coisas acontecem, mas não importa. Desculpe pela conversa. Terminei meu trabalho aqui. Devo ir agora. Martin se viu incrédulo. O encontro com Fernanda tinha sido um lembrete vívido das duras realidades que algumas pessoas enfrentam diariamente. Isso aumentou sua determinação em aprender mais sobre ela. Na tranquila noite, Martin coletou um mar de informações sobre Fernanda. Inicialmente, ele suspeitava que ela pudesse estar exagerando em suas circunstâncias, mas ao confirmar todos os detalhes, ele sentiu um profundo senso de admiração. Apesar de sua posição social e privilégios, ele se sentiu humilde diante da resiliência e comprometimento de Fernanda. Essa interação abriu os olhos dele para as provações e tribulações das muitas pessoas que lutavam para sobreviver a cada dia. Reconhecendo a ética de trabalho forte de Fernanda e seu compromisso em apoiar sua família, Martin sentiu uma forte vontade de ajudá-la. Ele ligou para seu contador e instruiu um aumento no salário de Fernanda como uma líder respeitada e eficaz dentro da empresa. Sua decisão foi aceita sem questionamentos. Ao receber uma confirmação firme do contador, ele encerrou a ligação e, ao chegar em casa naquela noite, Martin notou um grupo de amigos de seu filho rondando perto do portão da frente. Um dos carros deles estava escondido ao virar da esquina. Ele os observou à distância, com a mente em turbilhão. Será que eles estão planejando mais travessuras? Quanto tempo mais isso vai durar? Uma onda de frustração se acumulou dentro dele, exatamente quando ele viu Lucas descendo os degraus da casa em sua direção. Ei, Lucas, você descansou o suficiente? Martin chamou. Lucas, surpreso com a calma incomum de seu pai, lançou-lhe um olhar desconfiado. Ah, sim, eu dormi bem. Por que você pergunta? Só curiosidade, nada mais. Você pode entrar por um momento? Martin liderou o caminho de volta para casa sem olhar para trás.
Lucas, sentindo que uma conversa séria se aproximava, não teve escolha senão seguir. Ele sabia que seu pai tinha um pavio longo, mas quando ele chegava ao fim, as consequências geralmente eram desagradáveis. Foi assim que Lucas se viu matriculado em uma instituição educacional rigorosa na Inglaterra. Não apenas ele precisava seguir uma rotina, mas também retomar seus estudos. O que eu fiz mesmo? Lucas pensou consigo mesmo, nós estávamos apenas brincando. Ninguém se machucou e o carro está intacto. Sua mãe olhou ansiosamente entre seu marido e filho. Você esqueceu de algo, filho? Mas antes que Lucas pudesse responder, seu pai respondeu por ele. Claro que ele esqueceu que ele é um ser humano, não um animal selvagem. Enfim, eu expliquei por que eu deveria ser o envergonhado pelas ações do meu filho. Porque os outros podem se orgulhar de seus filhos enquanto eu me sinto envergonhado. Martim, querido, mas ele silenciou sua esposa, Martim, que só havia levantado a voz para Melissa 2 vezes em toda a vida juntos, em ambas as ocasiões, foi por causa das travessuras de Lucas. Ela ficou em silêncio enquanto Martim tirava um pacote de jornais de sua pasta. Veja bem o seu precioso filho. As fotografias eram condenatórias. Era possível ver claramente Lucas se exibindo descaradamente enquanto passava de carro roubado em frente a uma delegacia de polícia. Lucas teve que lutar contra o riso ao ver as fotos. Ele sabia muito bem que rir agora o meteria em problemas ainda maiores. Sua mente então se voltou para a festa planejada para mais tarde naquela noite. Droga, parece que não vou conseguir ir para a festa hoje à noite, Lucas lamentou silenciosamente. Seu pai então se virou para ele com um olhar severo. Goste ou não, estou determinado a moldá-lo em um homem responsável. Se eu falhar, simplesmente vou te despejar e ver como você se sai por conta própria. Pela primeira vez, Lucas sentiu um soco no estômago com as palavras de seu pai. Sentimentos de traição e abandono o inundaram. Naquele momento, Lucas decidiu provar sua maturidade e independência. Eu posso tomar minhas próprias decisões sobre o que fazer e quando fazer, retrucou, sentindo um ponto de virada. Essa resposta foi inesperada para Martim. Nas confrontações anteriores sobre as travessuras de Lucas, as conversas geralmente terminavam com arrependimentos e promessas de um comportamento melhor. Martim estava tão inflamado pela resposta de seu filho que ficou roxo de raiva, pegou seu telefone e discou um número de segurança. Preciso de você imediatamente, ordenou no telefone. No meio do calor da discussão, Melissa se aproximou silenciosamente de Lucas, envolvendo-o em um abraço reconfortante. Ela entendia bem Martim, uma vez que ele se comprometesse com um curso de ação, não havia desvio. Ela havia avisado repetidamente a Lucas para ter cuidado, desempenhando o papel de mediadora empática na família e muitas vezes o defendendo. Agora, porém, ela estava certa de que Lucas teria que enfrentar as repercussões de suas ações, apesar de suas constantes súplicas para que ele fosse mais considerado. Seu coração doeu ao perceber a extensão do problema em que seu filho havia se metido. O chefe da segurança chegou em 15 minutos, interrompendo o fluxo da narrativa. Martim permaneceu sentado, olhando fixamente para seu filho com um semblante severo. Senhor, estou aqui. Daniel, entre. Um homem alto e musculoso se aproximou de seu empregador. Quero que você dê uma boa olhada neste indivíduo irresponsável. Martim fez um gesto em direção ao seu filho, mantendo uma postura profissional. Daniel não recuou. Sim, senhor, claro, este é o Lucas, seu filho. Farei o que for preciso para colocá-lo em coleiras. Os seguranças estão a postos, mas ele não deve pisar fora da propriedade até que eu diga o contrário, está claro? Absolutamente. Vamos garantir que isso seja respeitado. Com um senho fechado, Daniel saiu da sala. Lucas ficou sozinho com seu pai sem acreditar. Você enlouqueceu? Isso não é a Idade Média. Você não pode disciplinar crianças assim hoje em dia. Martim soltou uma risada de desprezo.
Ele deu alguns passos com as mãos enfiadas nos bolsos, antes de parar e olhar fixamente nos olhos de Lucas. Isso não é o castigo, filho. Isso é apenas uma medida para me dar tempo para planejar seu verdadeiro castigo. E acredite em mim, eu vou pensar em um. Agora vá para o seu quarto, agora que eu já disse o que tinha a dizer. A voz de Martim ecoou na sala, não deixando espaço para mais argumentos. Sua decisão era final. Lucas não teve escolha senão aceitar a dura realidade e se retirar. Na manhã seguinte, Martim se viu acordado de forma incomum. Um olhar no relógio revelou que eram apenas 5 horas da manhã. Ele não sentia vontade de voltar a dormir e ficar em casa também não era atraente. Com um senso de determinação tranquila, ele se levantou da cama, se aprontou rapidamente e decidiu começar o dia mais cedo, dirigindo-se ao seu local de trabalho. Martim nutria um profundo amor por seu trabalho, tendo construído sua própria empresa de aço do zero. Agora ele estava entre os indivíduos mais ricos do estado. Sua jornada no mundo do processamento de aço começou quando ele era apenas um adolescente, trabalhando como um simples operário em um ferro velho. Sua ascensão a partir de humildes começos até se tornar um titã da indústria foi resultado de sua dedicação incansável e ética de trabalho implacável. Ele queria que Lucas entendesse que a vida não se resumia apenas a desfrutar dos frutos do trabalho alheio, mas sim ao trabalho árduo, à responsabilidade e a fazer uma contribuição significativa. Martim chegou ao escritório mais cedo do que o habitual e viu Fernanda polindo atentamente as portas de vidro da entrada. Ela o notou e pareceu surpresa. "Senhor, vocês chegaram bem cedo hoje", ela disse, ainda segurando seus materiais de limpeza. "Sim, tive problemas para dormir." "Fernanda, você poderia me arranjar um café e algo para comer?" "A secretária me avisou que faltaria hoje", respondeu ele, com um sorriso cauteloso. "Claro, senhor. Vou buscar isso imediatamente", ela respondeu com um sorriso amigável. Eles estavam sentados no escritório de Martim. Com uma xícara de café quente em sua mão, Martim observou Fernanda na mesa dela. Ela era uma moça bonita, mas seus olhos cansados traíam sua vida árdua. Embora sua voz fosse vibrante e animada, ele notou que ela o olhava com curiosidade. "Alguma coisa está te preocupando, senhor?", ela perguntou, incapaz de conter sua preocupação. Suas palavras mexeram com os sentimentos de Martim quando ele se viu lutando contra as lágrimas. Ele percebeu que já fazia um tempo desde que alguém realmente se importava com ele. "Até os mais ricos entre nós derramam lágrimas", pensou ele, lembrando uma frase de um filme. Inexplicavelmente, Martim se viu abrindo seu coração para Fernanda. Sentiu-se bem ter alguém para ouvi-lo. Fernanda prestou muita atenção, assentindo de vez em quando, e então disse com um sorriso caloroso: "Sabe, senhor, ter tudo nem sempre garante felicidade. Você pode olhar para mim e pensar que eu tenho dificuldades com todo o trabalho e cuidar da minha mãe doente, mas eu não diria que é algo ruim. É apenas a vida. É tão bonita ou tão dura quanto a de qualquer outra pessoa. A melhor parte de mim é que eu parei de reclamar. Eu escolhi ser feliz com o que tenho." As palavras dela fizeram com que Martim sentisse um profundo respeito por ela. "Fernanda, você poderia me contar mais sobre sua mãe?" "Minha mãe costumava ser uma funcionária em um centro de detenção juvenil", Fernanda começou a falar com sua voz firme. Uma noite, ela estava voltando para a casa do trabalho quando viu um grupo de adolescentes brigando na rua. Ela não conseguiu ignorar, não quando ela conhecia muito bem as consequências que poderiam ocorrer para aquelas crianças. Então ela tentou interromper a briga. Um dos garotos a empurrou e ela caiu, batendo com a cabeça na calçada. Ela precisou passar por várias cirurgias depois disso, e para viver sem dor constante, ela depende muito de medicamentos. Ela precisa de outra operação, mas o seguro dela cobre apenas uma pequena parte dos gastos. Tenho tentado cobrir o resto, mas o custo das futuras cirurgias. Fernanda se calou, olhando para baixo para suas mãos. Martim ficou em silêncio por um momento, digerindo a informação.
Uma ideia maluca se formou em sua mente, nem mesmo ele estava certo se deveria ousar sugerir. Surpreendeu a si mesmo quando a deixou escapar. Fernanda, quantos anos você tem? Ele perguntou, pegando-a de surpresa com a mudança abrupta de assunto. Ela olhou para ele com olhos arregalados. 20, ela respondeu. Eu tenho uma proposta para você, ele continuou falando devagar, certificando-se de escolher as palavras corretas. Você estaria interessada em uma oportunidade de ganhar uma quantia substancial de dinheiro? Você poderia pagar a operação da sua mãe e mudar sua vida profissional. O que eu teria que fazer? Matar alguém? Ela brincou, tentando amenizar a atmosfera pesada. Martim deu meio sorriso. Não exatamente, mas você não está tão longe. Eu preciso que você se case com meu filho. Fernanda se engasgou com o café, tossindo violentamente. Desculpe, ela falou quando se recuperou. Martim começou a falar novamente com sua voz calma e tranquilizadora. Eu tenho um plano. Confie em mim. Martim explicou seu plano. Fernanda lutou para assimilar a realidade do que ele estava sugerindo. A enormidade de sua proposta a deixou atordoada. Sua mente era um turbilhão de confusão e incredulidade. No entanto, apesar da natureza incomum do acordo, ela não pôde deixar de considerá-lo. O pensamento de poder prover as necessidades médicas de sua mãe era avassalador. Não se tratava de amor ou casamento. Era um negócio, um contrato, uma chance de melhorar drasticamente a qualidade de vida de sua mãe. Silenciosamente, ela ponderou sobre a proposta. Você não precisa decidir agora mesmo, tranquilizou ele, recostando-se na cadeira. Tire um tempo, pense sobre isso, mas lembre-se, Fernanda, esta é uma oportunidade única, que pode mudar sua vida e a vida de sua mãe para melhor. Ela sentiu lentamente, com a mente acelerada. Vou pensar sobre isso, conseguiu gaguejar, levantando-se e deixando a sala. Nos dias seguintes, enquanto ela saía, Martim suspirou profundamente, afundando na cadeira. Ele tinha plantado a semente. Agora tudo o que ele podia fazer era esperar e ver se isso iria enraizar. Lucas se viu em pé diante do altar. Seu olhar demorando na jovem ao seu lado. Fernanda parecia linda em seu vestido de noiva. Seu rosto era uma mistura de determinação e apreensão. Ele não podia acreditar que seu pai havia orquestrado todo esse evento para o mundo. Era um casamento elegante, mas para ele parecia um sonho bizarro. Eles trocaram votos como ensaiado, as palavras saindo de seus lábios de forma quase mecânica, enquanto saíam da igreja. Lucas não pôde deixar de sentir um senso de temor se aproximando, mas então ele viu o rosto sério de Martim e soube que não era uma brincadeira. A recepção do casamento foi realizada em um grande restaurante. Uma mesa farta foi preparada. O salão estava animado com os conhecidos comerciais de seu pai, mas Lucas sentia um arrepio em meio à alegria forçada. Ele olhou ao redor vendo a realidade da situação afundando lentamente. Ele se virou para Martim, acreditando que tudo isso era uma piada, certo? Não, Lucas, não é. A voz de Martim era firme, desprovida de qualquer emoção. Ele explicou a situação, como uma ação judicial estava iminente e a única solução era esse casamento apressado com uma garota do reclamante da concorrência. Ele contou a Lucas sobre a mudança que ele teria que fazer, morando no campo, provendo para sua família, começando do zero. Lucas sentiu uma onda de raiva. Você não pode simplesmente decidir isso por mim? Você está louco? A expressão estoica no rosto de Martim não vacilou. Lucas, não há como voltar atrás agora. Você teve inúmeras chances e as desperdiçou todas até agora. Você precisa aprender a assumir responsabilidade. Frustrado, Lucas se desculpou e foi sozinho ao banheiro. Ele soltou uma risada amarga. O reflexo no espelho parecia desconhecido. Um noivo forçado a amadurecer da noite para o dia. Lucas era um rebelde de coração.
Ele seguiria com essa farsa por enquanto, mas assim que o alvoroço acabasse, ele recuperaria sua liberdade. Lucas não era alguém a ser controlado por seu pai, nem por ninguém. Enquanto a celebração do casamento continuava, Martim foi abordado por Carlos, um empresário conhecido que era amigo e associado. Martim, você realmente nos surpreendeu. Carlos declarou, carregando uma mistura de choque e diversão. Martim respondeu com um sorriso. Bem, fico feliz que você esteja se divertindo, Carlos. Carlos se aproximou mais com sua voz quase sussurrante enquanto perguntava. Você realmente acha que pode mudá-lo? Martim o encarou. Seu sorriso se transformou em uma expressão séria. Bem, vamos ver. Ele foi interrompido por um telefonema e se desculpou para atender. Fernanda, o novo membro da família, não se importava com as opiniões que circulavam ao seu redor. Ela entendia que sua vida poderia tomar rumos inesperados, mas, no momento, ela estava indiferente. Seu foco era a saúde de sua mãe, e uma vez que ela recebeu a ligação do hospital, informando que todas as despesas médicas de sua mãe haviam sido cobertas e a operação paga, sua próxima tarefa era encontrar o vestido de casamento. Sem fazer alarde, ela escolheu o primeiro vestido que encontrou e experimentou. Conforme as festividades do casamento terminaram, todos os convidados partiram. Lucas e Fernanda foram conduzidos de carro até sua nova casa no campo. Ao parar em frente a uma casa humilde e rústica, Lucas olhou incrédulo. É aqui que vamos morar? Gaguejou ele. Sim, é. Agora pare de enrolar e entre. Temos um dia longo amanhã, comandou Fernanda com firmeza em seu tom, não deixando espaço para argumentos. No dia seguinte, Lucas percebeu que não apenas não havia lua de mel à vista, mas ele nem mesmo estava sendo servido como de costume. Sua nova esposa estava ausente a maior parte do dia, saindo cedo pela manhã para o trabalho e retornando apenas à noite para se recolher com seus livros. Em uma ocasião, Lucas bateu na porta do quarto dela, com irritação em sua voz. Com licença, você não deveria cozinhar para seu marido? Ele exigiu, mas sua pergunta caiu em ouvidos surdos. Fernanda continuou a ignorá-lo, indiferente a seus protestos. Uma semana depois, Lucas percebeu que precisava encontrar um emprego. Ele vagueou sem rumo por uma pequena cidade, procurando qualquer tipo de trabalho que lhe rendesse algum dinheiro. Sua jornada o levou a um lugar inesperado, um depósito de aço. Era o último lugar onde ele pensava que se encontraria, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Naquela noite, Lucas chegou em casa com uma aparência completamente diferente. Ele havia conseguido seu primeiro emprego. E rompendo pela porta da casa, ele não pôde deixar de se gabar sobre seu dia para Fernanda. Ele notou que ela olhou para sua camiseta enferrujada e então simplesmente sorriu, sem proferir uma palavra em resposta. Em resposta às suas notícias, Fernanda começou a silenciosamente arrumar a mesa. O gesto era estranho para Lucas, mas os encheu de um senso de realização. Pela primeira vez desde que se mudou para aquela casa, ele recebeu o jantar. Era uma pequena vitória, mas uma mudança significativa. Ao longo do tempo, suas interações gradualmente evoluíram de um distanciamento inicial para um nível de familiaridade. Eles começaram a conversar mais, compartilhar anedotas e até se divertir com brincadeiras leves. A cada dia, um estranho desejo de voltar para casa mais cedo e ver Fernanda começou a se infiltrar no coração de Lucas. Era um sentimento desconhecido, mas ele não o evitava. Seu relacionamento começou a florescer sutilmente, transformando-se de um mero contrato para um vínculo genuíno, caloroso e reconfortante. Passaram-se 6 meses. Martim, para ser franco, estava cauteloso com os comentários zombeteiros de seus associados comerciais. Ele até começou a sentir uma pitada de simpatia pelos amigos de seu filho, Lucas, que pareciam estar se divertindo em sua rotina usual, enquanto seu próprio filho estava banido para o campo para manter a fachada. Fernanda até mesmo havia pedido demissão do emprego para não despertar suspeitas em Lucas. Martim não ouvia nada diretamente de Lucas há algum tempo.
Ele e Fernanda haviam concordado em se comunicar apenas em caso de emergências, caso contrário, ele apenas esperava uma simples garantia dela de que tudo estava bem. Certa noite, Martim voltou para a casa do trabalho e encontrou sua esposa, Melissa, visivelmente preocupada. Querido, onde está nosso filho? Será que ele está realmente bem? Você continua me mostrando essas mensagens dizendo que ele está bem, mas nós não o vemos há meses. Martim estava esperando essa conversa com sua esposa, surpreso que tenha demorado tanto para que ela expressasse suas preocupações. Isso era um testemunho do nível de respeito que ela tinha pelas decisões do marido. Secretamente Martim ansiava para ver seu filho também. Ele havia reprimido o desejo de simplesmente aparecer na porta do filho, mas agora que sua esposa finalmente expressou suas piores preocupações, ele decidiu agir. Chega, amanhã irei buscá-lo, decidiu internamente. Daniel, seu informante, havia relatado apenas uma semana atrás que Lucas havia recebido uma promoção e que algo parecia estar acontecendo entre ele e Fernanda. Martim, no entanto, descartou isso como altamente improvável. O acordo original com Fernanda era isolar Lucas de seu círculo de amigos prejudiciais. Martim conhecia muito bem seu filho. As pessoas não mudam da noite para o dia. Tomando a decisão, ele seguiu para a humilde moradia deles no dia seguinte. Ao sair do carro e examinar uma pequena casa, ele se perguntou como seu filho havia conseguido viver em um lugar assim. Ele subiu alguns degraus e bateu na porta. O delicioso aroma que vinha de dentro o convidava. Estou entrando, murmurou ele enquanto empurrava a porta e entrava. A cena diante dele o deixou momentaneamente atordoado. Fernanda estava preparando a mesa e ali estava seu filho, seu próprio filho, que nunca havia levantado um dedo antes para lavar a louça. Os sorrisos que enfeitavam seus rostos eram genuínos e calorosos. Pai, não o vejo há um tempo, né? O que o traz aqui? Brincou Lucas, mas seus olhos traíam uma felicidade sincera ao ver o pai. Fernanda também sorriu calorosamente para Martim. Olá, senhor, entre. Estamos prestes a comemorar a última conquista de Lucas. Martim piscou. Seria isso um sonho? Enquanto se sentavam à mesa e o aroma delicioso de frango assado preenchia o ambiente, impulsionado pela curiosidade, ele teve que perguntar: qual é a conquista que estamos celebrando? Bom, pai, começou Lucas. Consegui um emprego na usina siderúrgica local. Sabe, aquela que pertence ao seu concorrente. Comecei como carregador e recentemente fui promovido. Sugeri algumas mudanças nas operações da planta e, acredite ou não, me promoveram para ser assistente do gerente da planta. Até ganhei um bônus. Estamos planejando usá-lo para fazer algumas melhorias em casa e pensamos em fazer uma pequena celebração também. Martim ficou surpreso com as palavras de seu filho. Da última vez que se lembrava, Lucas era um rapaz irresponsável, mais interessado em viver à custa da fortuna do pai do que qualquer outra coisa. Ele nunca havia mostrado qualquer iniciativa ou responsabilidade em sua vida. Mas o homem diante dele agora era uma pessoa completamente diferente. Parecia maduro, confiante, surpreendentemente contente. Melhorias em casa, foi tudo o que Martim conseguiu dizer. Ele viu um brilho nos olhos de Fernanda, e havia uma satisfação genuína no comportamento de seu filho. Martim sentiu uma onda de felicidade. Imediatamente discou o número de sua esposa e a convidou para se juntar a eles, encerrando abruptamente a ligação antes que ela pudesse questioná-lo. Melissa, ansiosa por não saber o que esperar, pediu para seu motorista levá-la apressadamente para casa. Temendo o pior, ela irrompeu na casa, apenas para encontrá-los todos conversando e rindo. O alívio a invadiu, e ela começou a chorar após alguns minutos, quando percebeu que a situação não era tão grave quanto ela havia pensado inicialmente. Ela começou a rir junto com eles. O clima era leve e alegre, um contraste gritante com o que ela esperava. A família passou o resto da noite desfrutando do jantar juntos. Melissa e Fernanda se encontraram na cozinha, arrumando a mesa e se envolvendo em uma conversa descontraída.
Martim, por sua vez, pediu a Lucas para se juntar a ele no alpendre para tomar um pouco de ar fresco. Martim sentiu um nó de tensão no estômago, contemplando como poderia abordar um tópico particularmente delicado. Reunindo coragem, finalmente falou: "Filho, há algo que você precisa saber." O rosto de Lucas se iluminou com um sorriso divertido. "Pai, se você está falando sobre o que eu acho que está falando, então não há necessidade." Fernanda me contou tudo. Aconteceu quando eu pedi para ela cumprir seus deveres conjugais. "Se você me entende", disse Lucas com uma risadinha. Ele fez uma pausa por um momento antes de continuar. "Você foi muito astuto ao escolher a Fernanda, mas preciso te dizer, ela não tinha interesse em mim no começo." Lucas viu a expressão chocada de seu pai e não pôde deixar de rir. Ele pegou seu pai de surpresa. E naquele momento, foi inestimável. "Na verdade, sabe de uma coisa, obrigado por tudo. Se não fosse pela sua decisão rigorosa, eu nunca teria conhecido a Fernanda e provavelmente nunca saberia que mulheres maravilhosas existem neste mundo." "Então, vocês estão certos, Martim." Deixe a pergunta se dissipar, sentindo-se um pouco desconfortável. "Sim, pai." Lucas confirmou, sorrindo. O plano inicial de Martim não havia acontecido como esperado, mas em vez de fracassar, havia se transformado em algo muito mais profundo e benéfico do que ele poderia antecipar. Sua tentativa de ensinar uma lição ao filho havia levado, sem querer, a uma transformação, um novo começo para Lucas e, de certa forma, para toda a família. Se ficar juntos não estava em seu plano original, não se preocupe. Estamos felizes aqui, e consigo me virar. Talvez eu não me torne um milionário como você, mas farei tudo o que estiver ao meu alcance para sustentar minha família." Martim virou-se silenciosamente e voltou para dentro de casa. Seu coração estava cheio de uma estranha mistura de orgulho e alívio. "Fernanda, chega disso", anunciou Martim com voz firme. "Comece a fazer as malas. Não posso permitir que meu filho ajude meus concorrentes. Vocês dois estão voltando para casa conosco." Mais tarde, Martim teve o prazer de receber seu neto em sua grande e amorosa família. Lucas e Fernanda se tornaram partes integrais dos negócios de Martim. Lucas, com sua nova diligência e disciplina, rapidamente subiu na hierarquia e se tornou um dos principais gerentes. Fernanda, aproveitando suas habilidades de comunicação, assumiu um papel fundamental no departamento de comunicações. Suas vidas mudaram drasticamente, mas eles eram mais felizes do que nunca. A mãe de Fernanda se recuperou com sucesso de sua doença, e a família decidiu celebrar essa vitória com um grande jantar. Mesmo que Fernanda e Lucas insistissem para que ela se mudasse com eles, ela educadamente recusou. Ela expressou seu desejo de continuar vivendo na tranquilidade do campo, que ela havia aprendido a amar. "É exatamente por isso que Fernanda é inestimável para o meu filho", declarou Martim, com a voz cheia de carinho e respeito. "Teremos bastante tempo na sua casa, eu garanto." O ambiente ecoou com risadas e brindes de copos, marcando mais um belo capítulo em suas vidas. Algumas semanas depois, Martim estava sentado em seu escritório quando ouviu uma batida suave na porta. "Pode entrar, alguém está aqui para vê-lo." "Eu estava esperando por eles." Seu amigo e associado de negócios, Gustavo, entrou com o rosto incomumente pálido. "O que aconteceu com você, Gustavo?" perguntou Martim, preocupado, limpando a garganta. "Martim, eu não sei o que fazer com o meu filho. Ele está descontrolado." "Qual é o problema desta vez?" "Envolvido em um acidente de carro. Felizmente, a vítima sobreviveu, mas ele é advogado." "E adivinha quem estava dirigindo?" Martim suspirou. "Só posso imaginar." "Já considerou não pagar a fiança dele? Deixe-o lidar com as consequências por uma vez." "Isso é fácil para você dizer. Seu filho, Lucas, está indo tão bem construindo uma empresa de sucesso do zero." "Eles fizeram outra aquisição?" "Sim,
Ele planeja iniciar uma fábrica de ferramentas na cidade, disse Martim, com um leve orgulho na voz. Em seguida, olhou para seu amigo e sorriu. Gustavo, lembra de como vocês dois? Martim começou, mas Gustavo o interrompeu. Eu sei. Estávamos errados, ok? Rimos naquela época, mas acho que será difícil encontrar outra Fernanda para meu filho. Martim concordou com a cabeça. Isso é verdade, Fernanda é realmente única, mas considere meu conselho. Deixe seu filho enfrentar as consequências de suas ações. Apenas não deixe as coisas saírem do controle. Finja que você não está interferindo. Obrigado, Martim. Vou tentar, disse Gustavo, com um toque de esperança na voz. Martim recostou-se em sua cadeira, refletindo sobre sua jornada. Ele se lembrou de um antigo ditado: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. O ditado parecia se encaixar tanto em seu filho quanto em sua nora, Fernanda, mas ele esperava que pudessem evitar que o ciclo se completasse.